Boa tarde, eu, Enoque Cavalcante, mais uma vez estou aqui nos enormes estúdios de O Factual, o site parceiro da página do Enoque, onde a gente tem promovido uma série de encontros com personalidades da vida de Cuiabá e de Mato Grosso para discutir o nosso cotidiano, a nossa realidade, os caminhos, né, que a cuiabania precisa, deve ou não deve seguir. Todas as questões estão em pauta aqui nesse nosso encontro. Hoje nós recebemos o vereador Diego Guimarães, que ainda é do PP, não é isso? Continuo no Progressista. Prazer recebê-lo. Graças ao bom Deus. Recebemos também o cantor, compositor e ativista cultural Johnny Everson. Prazer, Johnny. Prazer é todo meu, Enoque, uma honra. E comigo aqui também o meu parceiro de conversas, o Johnny Marcos, jornalista e escritor. Vamos ser chamados pelos sobrenomes hoje, né? Marcos e Everson. Isso, mas dois Johnnies é uma coisa rara aí, para a gente registrar aí no atlas da história de nossa cidade. Vamos começar aqui com o nosso Diego. Diego, nós estamos chegando em mês 9, né? Semana da Pátria e tal. Esse ano de 2019, como é que foi o seu mandato? Você está satisfeito com o seu desempenho? O que é que faltou? O que é que poderia ser feito? Bom, Enoque, primeiro agradecer a você, cumprimentar os Jones, Marcos e Everson. Os dois com chapeuzinho. Os dois com chapéu, agradecer a oportunidade. Que eu sempre digo que toda oportunidade que a gente pode estar falando um pouco, prestando contas, levando a população satisfação sobre o nosso mandato, eu tenho que ser agradecido, porque enquanto servidor público eu sou um agente político, mas na essência da palavra, na essência da função, eu sou um servidor público. Então, como todo servidor público, nós temos que prestar conta para quem paga o nosso salário, para quem nos elegeu. Então, eu me sinto muito feliz por poder estar aqui. Segundo, falar do nosso mandato, se eu estou satisfeito, eu digo que eu nunca estou satisfeito, porque eu acredito que sempre a gente pode fazer melhor. O tempo nos traz experiência, nos traz um pouco mais de conhecimento sobre como agir na vereança, e hoje, se eu parasse com a experiência que eu tenho hoje, olhasse para trás, eu tenho certeza que a gente poderia ter feito muito melhor. Mas não tenho dúvida aí, o que aí nos traz um acalento maior é a certeza que em cada etapa do nosso mandato, cada ação que nós fizemos, nós buscamos dar o nosso melhor. Então, errando, acertando, corrigindo os erros, buscando avançar, proposituras de leis, fiscalizações que nós fizemos, debates mais acalorados dentro do parlamento, visitas a bairros, que é uma das coisas que eu mais gosto. Você acabou de vir do bairro? Eu estava no São João del Rei aqui, estou até com o tênis empoeirado, isso. A gente o sapatinho de couro fica para dois. A gente estava lá visitando a UBS, que está uma obra que está paralisada, era uma garantia do secretário que voltaria hoje essa obra, e nós fomos lá e continuou paralisado. Então, eu acredito que temos um saldo positivo no nosso mandato, na nossa visão, mas que poderíamos ter feito sim mais, poderíamos melhorar, e eu acredito que até o ano que vem, cada vez mais melhorando, a gente vai alcançando um grau de satisfação própria e buscando a satisfação da população com o nosso mandato. E quando é que você vai resolver esse dilema do PP, do Partido Progressista? Não tem dilema nenhum, né, Enoque? Eu estou muito tranquilo no nosso partido, graças a Deus. Herdeiro de Pedro Henrique? Eu, assim, quando me filiei ao partido, eu não filiei por conta de Pedro Henrique, por causa de Blairo Maggi, por causa de quem quer que seja. Eu li o estatuto do partido, li as diretrizes do nosso partido. Na época, obviamente, tinha conjunturas políticas a serem analisadas, de quadro de pré-candidatos. Eu listei vários partidos. Ao final, fiquei entre Partido Verde e Partido Progressista. Li o conteúdo programático, as diretrizes do partido e optei pelo Progressistas. Tá? Hoje eu tenho a grande satisfação de falar que cumpro com o estatuto do meu partido. Há boatos, vereador e presidente, líder partidário aí que falaram que por eu não apoiar Emanuel Pinheiro eu deveria sair do partido. E eu busquei no estatuto. Lá no estatuto não tem a obrigação de apoiar o Emanuel Pinheiro. Então, acredito que eu, dentro daquilo que me cabe, eu tenho sido um fiel filiado do Progressistas, cumpridor, inclusive, do acordo partidário de fazer um rodízio com os colegas. No primeiro ano de mandato, abrir 90 dias para o suplente. Ah, Diego, mas por que você fez isso? É o seu suplente? Eu não elegi sozinho. A época foi o Demilson Nogueira, ficou 90 dias no nosso lugar em 2017. Fui o que mais abriu o prazo para rodízio até agora. Tá? Dentre todos os que foram eleitos, que aí temos Luiz Cláudio hoje, Vinícius Guinei, e à época também tínhamos o Paulo Araújo, foi o que mais abriu tempo para o rodízio. Mas por que você abriu, Diego? Ninguém elege sozinho.
O Diego só foi eleito porque um grupo de pessoas dentro do Progressista tiveram votos e alcançou o coeficiente eleitoral e possibilitou a nossa eleição. Então, até como uma forma de incentivar esse processo democrático, representativo, que é a democracia proporcional, a gente fez o rodízio, cumprimos isso com o nosso partido também, e a minha intenção é continuar no Progressista até o ano que vem, e se for o caso para enfrentar um novo pleito, que seja no Progressista. E o Johnny Everson, tem militância partidária ou é só militância cultural? Como é que estão as coisas? Eu estou filiado no PDT, me filiei este ano, convite do amigo e também ativista cultural Fabrício Carvalho. Seu parceiro, né? Fabrício Carvalho é mais que amigo, é um irmão que a vida me deu, um irmão branco. Nós nos conhecemos na escola salesiana, né? Que, aliás, no meu caso, foi o primeiro contato com a arte, porque Dom Bosco, ele doutrinava e usava como ferramenta a arte, né? E o Fabrício também era aluno de lá, mas o Fabrício já tinha vindo de São Paulo, pianista, né? E eu lá tive acesso aos instrumentos e formamos uma dupla musical naquela ocasião. Ele foi pelo caminho erudito, estudioso. Chamava essa sempre. dupla como? Porque o sistema salesiano tinha, naquela época, hoje eu não sei se ainda existe, mas um festival que chamava Festival Inspetorial da Canção. E era em Campo Grande, em Lins, em Araçatuba, em Corumbá, em Cuiabá, cada ano era a edição em um estado. E naquela geração nossa, por coincidência, todos os anos essa edição era em Campo Grande, no Colégio Dom Bosco. E nas eliminatórias que haviam em Mato Grosso, sempre eu e Fabrício, nós juntamos as forças, eu era concorrente dele no patronato. No primeiro festival eu concorri com ele. Aí o padre Tiago, que era o regente da orquestra do patronato, falou: vocês dois têm características diferentes e podem somar as forças. Nós éramos na mesma sala. E aí a gente somou as forças e passamos a participar juntos dos festivais, concorrendo com os outros. E a gente ganhava todas, modéstia à parte aqui. Tá? Ganhava todas. Eu e o Fabrício. Juntos? Eu escrevia, Fabrício fazia a melodia e nós cantávamos. Eu tenho o tom mais grave, ele mais agudo, formava. As nossas músicas sempre tinham essa característica de um começar, o outro assumir, no refrão dobrava as vozes, isso com 10, 11 anos de idade. Simon e Garfunkel. Exatamente, exatamente. Você lembra de uma canção desse tempo aí? Eu lembro. Tem uma música, são várias, aliás. Esse mês tem até um evento lá. Uma onda de protesto. Tem assim, uma música que chama Nem Teto Nem Chão, que falava sobre desmatamento, a destruição da natureza. Eu vou mais a cantar assim, violonada, era mais ou menos assim, ó. Sem abrigo e sem pão subdesenvolvi, resultado da sorte eu sobrevivi. Onde está a transformação de quem despreza a vida através da ambição? Os rios e mares sofrendo estão, é o projeto riqueza, é a devastação, ganância, violência e ambição, promovendo a morte e a destruição. Natureza, beijo até o céu e o mar, e não consigo acreditar no que o homem conseguiu. Destruiu a fauna e a flora, poluiu os nossos rios, mar, mentes e mares, e aí vai, né? Mais ou menos assim. Eu tinha 12 anos, sei lá. Xará, como é que está, você como produtor cultural, como é que está a vida da produção cultural aqui em nível estadual e municipal? Tá difícil fazer cultura aqui? Eu até falaria rapidamente para começar a falar sobre esse assunto. Desde a área do federal, né? Estamos num momento de mudanças, né? Falando em âmbito federal. A forma que estava sendo administrada as questões culturais, as políticas públicas de cultura, era bastante democrática, tinha muita participação social no último governo, tinha muita demonstração de vontade política para que as coisas acontecessem, mas infelizmente, e algumas coisas aconteciam, mas infelizmente havia uma canalização para o grande eixo, que a gente chama, né? Prova disso, inclusive, era um grupo muito forte de articulação política, que era cuiabano, e chamava Fora do Eixo, chama até Fora do Eixo, e para poder ter acesso aos recursos da política pública nacional, teve que ir para dentro do eixo. A gente sabe de quem a gente está falando, que é o Pablo Capilé e companhia, que alcançou um patamar importantíssimo na política pública de cultura nacional, sendo um dos conselheiros aí de Lula e Dilma e companhia.
Então, tem muito mérito sair de Cuiabá e estar lá em Brasília, em São Paulo, Europa, no Rio de Janeiro, na Europa. Uma casa em Portugal. Exatamente. Mas eu sempre brinco com coisa séria, mas brinco no sentido de usar essa conotação, né? O grupo fora do eixo, que foi formado para poder o recurso descentralizar, sair de dentro do eixo, teve que ir para dentro do eixo para poder acessar, e aí acessou, mas não chegou para quem ficou. Você está no Conselho Municipal? Não, mas eu sou um fiel telespectador do programa, do Web TV de vocês, e eu assisti alguns programas e em um deles, pelo menos, eu vi algum comentário sobre a questão do Conselho. O Conselho passou por um momento delicado. Eu já tinha saído do Conselho, aliás. Eu fui eleito em 2008 pela classe artística conselheiro. Naquela ocasião, o Paulo Pitaluga, secretário, ele não queria ser presidente do Conselho e ele pediu por Blairo para que não fosse ele, embora a lei determinasse que fosse o secretário de maneira nata. E a lei mudou. A lei mudou e aí houve uma eleição, passou a ser eleito entre os pares. Eu fui eleito presidente do Conselho em 2009, quando assumi. Fiquei até 2011, não queria mais continuar no Conselho pelo sacrifício. Sacrifício de estar numa mesa com 1000 projetos e com o suficiente para aprovar 150, 200 no máximo. Desses 1000 projetos, digamos que 50% não tenham qualidade, seja técnica ou documental. Mas que também é culpa do Estado de não capacitar o produtor, o artista, para que ele apresente bons projetos. O Estado tem essa obrigação, tem a obrigação de capacitar o cidadão e as organizações a saber gerir e prestar conta, não é só jogar dinheiro no colo dos outros. Então, muito do que acontece de errado é ausência do Estado, mas essa é uma outra discussão. Então, voltando para a questão do Conselho, de 50%, a gente ficava também com uma sobrecarga para aprovação. Então, era uma tortura para quem veio da classe como eu, e via vários artistas gastando para escrever um projeto, e eu sabia que não ia ser aprovado. Porque no edital que se lançava, de 3 vagas para determinado segmento, você já fazia uma visualização do cenário, sabia que tinha 10 projetos que não podiam deixar de receber recursos para 3 vagas. Então, ou seja, o cara que vinha falar, John, eu apresentei um projeto, defende lá para mim, falei, manda para eu dar uma analisada. Quando mandava, falei, pô, não está nem entre os 10 que a gente previamente já sabia que se iriam apresentar. Não vai ser aprovado, tá? Eu não podia falar nada, porque é um conselho de 14 integrantes, vai que de repente na votação seria selecionado. Enfim, fiquei, mas aí nenhum nome do meu grupo de militância se predispôs, nenhum grupo, nenhum nome. E nesse grupo havia Fabrício, Viviane Loz, Eduardo Espíndola, os maiores ativistas da cultura que até hoje estão aí, já vinham de décadas, estão aí até hoje. Falou, John, tem que ser você mesmo, porque você foi eleito conselheiro e foi eleito presidente, então você se mostrou um grande articulador. E você está aí no mandato e não tem mácula. Por mais frágil, por mais bode expiatório que seja esta instância do conselho, porque o governador e a Assembleia reclamava quando o artista ia lá falar, eu não fui aprovado. Aquele conselho também não vale nada. Eles não falavam assim, peraí, mas nós mandamos pouco dinheiro para lá. Isso nunca foi dito. Nunca foi assumido, né? Foi assumido que o conselho que selecionava, nós não podemos fazer nada, aquele conselho é fraco. O artista que era aprovado não defendia o conselho, porque o artista, por natureza, já tem o ego daquele tamanho, eu fui aprovado porque eu sou bom, porque meu projeto é bom. Não é porque o conselho comprou uma briga, suou e selecionou o meu. E, de certa forma, ele tem razão, o projeto é bom, tem que ser aprovado. Mas a gente comprava uma briga para aprovar o dele. Então, nós não tínhamos uma blindagem deste artista aprovado. E tinha o ódio, a ira de quem foi reprovado, com razão também, porque eram muitos bons projetos. Então, o conselho era um bode expiatório. Hoje nem isso é, né? Porque não tem poder deliberativo em nada mais. Eu sabia aqui do vereador Diego, se em algum momento essa oposição da qual você faz parte, que é tão ativa lá na Câmara Municipal, se ela alguma vez se preocupou com a questão cultural dentro de Cuiabá, vocês tratam da questão do ônibus, tratam da questão do paletó, e a cultura? Só complementando a sua pergunta, me perdoe, Enoque, vereador, por exemplo, o edital de cultura dos 300 anos ainda não foi pago. Né? Deveria sair o resultado em janeiro de 2018. Desde janeiro? Foi no mês de janeiro que saiu o resultado e até agora nada. Só para complementar a pergunta da Enoque. E não é só esse caso que está com atraso de pagamento. Hoje a prefeitura já tem fornecedores com mais de 6 meses sem receber. Fornecedores. Aí nós estamos falando da área cultural, com edital, com concurso aberto. Fornecedor talvez seja gás, seja... Na nossa atividade enquanto parlamentar, a primeira coisa,
opinião própria, eu sou muito favorável ao investimento em cultura. Mas, como nós estamos dentro de uma prefeitura, dentro de um poder público municipal, eu sou favorável à cultura regional. Nossa, artistas locais, nas mais variadas facetas que a cultura pode nos trazer. Artistas, seja na música, seja na dança, seja na apresentação folclórica, na literatura, na pintura, artistas plásticos. Eu sou, inclusive, um colecionador. Eu gosto da nossa cultura, tenho obras de Adir Sodré, de Clóvis Irigaray, Benedito Silva, Sebastião Silva, Vitor Hugo, entre outros. CDs do Johnny Evans. Sou um aficionado pela cultura local, porque nós precisamos valorizar aqui a música que ele cantou. Tem que gravar isso, é um registro aqui que nós vamos fazer, porque é a qualidade local, porque nós precisamos incentivar, primeiro, as nossas raízes, as pessoas que aqui estão, e não, como bem dito pelo Johnny, talvez o eixo, né, o grande eixo lá, Rio, São Paulo, Brasília, e algumas vezes o Nordeste. Uma das críticas que a gente tem feito e fizemos são os grandes shows que a Prefeitura Municipal promoveu. Trazendo artistas basicamente de fora. Os réveillons, os carnavais. Não que eu sou contra comemorações. Primeiro que eu acredito que dinheiro público tem que ser canalizado para boa cultura. Aquela cultura que edifica, que forma talvez crianças, adolescentes, projetos culturais, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um projeto cultural do qual eu coloquei uma emenda parlamentar para auxiliar, até hoje não foi pago. Até hoje não foi pago. Qual foi? Perdão, que dá ensino musical lá no Dr. Fábio. Flauta Mágica? Não, do Ciranda. Projeto Ciranda pelo Mundo. Assim, o Murilo. Maestro Murilo, pronto. É um projeto fantástico, que está lá, hoje atua em Cuiabá com 2 polos, salvo engano, estão fechando o polo do Dr. Fábio e ali no Boa Esperança, de maneira voluntária. E várias prefeituras do interior, vou pegar um exemplo aqui de Campo Verde, que faz o convênio e ajuda. Por quê? Porque essas entidades, elas prestam um serviço que o poder público não consegue prestar. Tá? É difícil você falar, por exemplo, uma escola municipal, falar que vai ter um violino, vai ter um saxofone, vai ter uma flauta, um violão e um professor pago para poder estar ali ensinando. Isso é realmente caro. Agora nós temos no terceiro setor entidades que têm todo esse preparo, que tem toda essa logística, o know-how para poder investir nisso. Só que a Prefeitura Municipal de Cuiabá prefere muitas vezes mais trazer um Luan Santana, trazer um Zezé de Camargo e Luciano, como nós já vimos aqui, e não adianta me falar que isso foi feito com dinheiro de parceria público-privado com cervejarias que, de uma forma ou de outra, sai dinheiro da prefeitura. É locação de tenda, são veículos, é segurança, é limpeza. Tem dinheiro público investido num evento desse. E a gente sabe, até mesmo por meio de informações que já vieram, inclusive com débitos que a prefeitura tem com algumas empresas locais, como por exemplo a LAD, isso ficou de conhecimento público, de serviços que diziam que era pago por patrocinadores, que no final da conta a prefeitura queria pagar. Que o ex-secretário da Secretaria dos 300 anos, o Júnior Leite, determinava, mandava e-mails, mandava ordem de serviço para entregar lá. Som, tenda, painel de LED, e isso era feito com dinheiro público. E muitas das vezes aí projetos culturais, como por exemplo, vou falar o Flor Ribeirinha. Flor Ribeirinha que voltou agora da terceira temporada que eles vão para fora do país, fizeram uma verdadeira caravana na Europa, fantástico o relato deles, levando nossa cultura, nossa música, nossa dança, falando de Cuiabá, trazendo atrativo, mostrando que nós temos atrativos turísticos para cá. Estive no final de semana lá numa comemoração, lá no quintal da Dona Domingas. Sábado, domingo. Isso, tivemos lá, fantástico, fantástico. E eu quero aqui parabenizar de público o Flor Ribeirinha, porque o que mais me deixou feliz não foi ver o Flor Ribeirinha dançando. Foi antes da apresentação do Flor Ribeirinha, eu vi crianças ali, eu acho com 7, 8, 9 anos dançando. O siriri, o cururu, perfeito. Sementinha. Aquilo ali nós estamos alimentando para no futuro, para nós não perder nossas raízes. Então eu acredito que o poder público ele tem que fazer esse papel de fomento. Obviamente saúde, educação é muito importante, a segurança é importante, mas não podemos esquecer jamais de alimentar a população de cultura. E quando eu falo de cultura, aquilo que nós entendemos ser a boa cultura, que realmente edifica, não apenas festa por festa, mas a cultura pela cultura nas várias facetas que ela possa ter. Vocês lá na Câmara, vocês da oposição, do centro, a sua intervenção basicamente na questão de
confrontar o prefeito Emanuel Pinheiro e transformar a questão do paletó na grande questão política da cidade? Olha, eu acho que hoje o paletó está ficando até pequeno perto de tudo aquilo que a gente já conseguiu apurar e mostrar de irregularidades. A notícia que nós temos é que o Emanuel mais teme da disputa eleitoral do ano que vem vai ser essa questão do paletó, que finalmente será tratada em toda a propaganda eleitoral, dos debates. Eu acho que o prefeito ele tem que se acalmar primeiro. Eu acho que o prefeito, outro dia ele disse que a CPI do paletó é um teatro político e que, em hipótese alguma, ele iria à Câmara Municipal prestar esclarecimento. Eu acho que ele tem que se acalmar. A primeira coisa, ele tem que respirar fundo quando esse assunto é tratado. Quando a gente tem um problema, a gente precisa enfrentá-lo, resolvê-lo. Não adianta querer empurrar a sujeira para baixo do tapete. Primeiro, que uma CPI jamais vai ser um teatro político. Uma CPI é um instrumento legal, constitucional, regimental, por meio do qual um poder, que é o poder legislativo, que está à mesma altura do poder executivo, nós não somos nem menos nem mais do que o prefeito, nós somos mesmo patamar. O vereador não é funcionário do prefeito, nós somos no mesmo patamar. No Brasil existem 3 poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Então esses poderes estão todos em pé de igualdade. Então, se existe a CPI, que é um instrumento hábil para que o vereador exerça uma das suas atribuições, que é a fiscalizatória, deve ser respeitado. O prefeito ele foi parlamentar por 5 mandatos na Assembleia Legislativa, ele participou de várias CPIs, ele sabe que a CPI é um instrumento legal, constitucional, regimental. Tá? E segundo, falar que não vai à CPI, eu fico até triste, Enoque, porque ele também, como constitucionalista, ele sabe que se ele não aceitar o convite dele, pode ser, inclusive, conduzido coercitivamente. Se a CPI lá na frente chamá-lo, ele vai ter que ir. Agora, existe essa perspectiva de vocês tentarem levar se houver necessidade, buscar uma ordem judicial, não, algemado não, mas ser conduzido coercitivamente é praticamente ser ir compulsoriamente, que pode acontecer. Isso não tem necessidade de forma alguma. Eu tenho certeza que ele vai refletir, ele recalcitra, ele não vai respirar e vai. Agora sim, eu digo que o escândalo paletó muitas vezes fica muito pequeno, perde tantas outras irregularidades que a gente já viu, como por exemplo a CPI da saúde, que depois deu origem à Operação Sangria, que prendeu a maior quadrilha, a maior organização criminosa que se tem notícia dentro da saúde do Mato Grosso. O Ark Douglas foi preso, entre outras pessoas, sócios, funcionários da prefeitura, e aí a gente precisa fazer um resgate histórico, que à época o prefeito tentou de toda forma passar a mão na cabeça do Ark. Nós denunciamos na CPI, levamos o relatório ao prefeito, ele teve conhecimento e não exonerava. Agora nós temos um outro caso, o atual secretário de saúde anda por um caminho muito próximo do ROARC. Existem denúncias graves dentro da saúde, acordos judiciais que ele fez enquanto era secretário de saúde, enquanto era procurador, que levanta sérias suspeitas, e aí é dinheiro público que vai para o ralo. Às vezes, uma produção cultural, para sustentar todo o setor cultural no âmbito municipal, 500 mil, 1 milhão ao ano resolveria o problema. Nós sabemos hoje, se pegar o que está sendo gasto com a produção artística local, era melhor talvez enxugar a Secretaria de Cultura para sobrar dinheiro para investimento, para sobrar, por exemplo, investimento em esporte. Hoje nós não temos Secretaria de Esporte e não temos política pública de esporte para adolescentes. Nós vemos você gastar 3 milhões de reais no bom de bola, bom de escola, para 150 crianças que estão sendo atendidas. 800. Onde já se viu isso? 800 crianças. É muito pouco para 3 milhões de reais. Agora, onde eu falar bem do bom de bola, bom de escola? Onde eu quero chegar? A minha grande preocupação, Johnny, é o seguinte, é ver dinheiro público indo para um ralo de um lado e para o outro lado, onde precisa de dinheiro público, e o dinheiro público poderia ser revertido em políticas públicas efetivas para a população, como é a área cultural, aí falta dinheiro. Entendeu? A grande preocupação é essa. O prefeito recentemente quis fazer um acordo com a MTU para pagar a MTU 86 milhões de reais. 86 milhões de reais em 22 parcelas. Aí na área cultural, muitas vezes, que precisa expandir políticas públicas realmente que tenham uma aceitação popular e que resolvam a vida da população, isso não acontece. Mas, caro Diego, e aqueles analistas que dizem que a questão do paletó tinha que ser tratada no âmbito do Ministério Público, que se refere à atual administração do prefeito, o caso lá do paletó, da grana do Sival, como é que vocês têm focado essa questão, sabendo-se até que a Justiça, durante um certo tempo, ela lastreou esse entendimento? Primeiro, é importante dizer, existem 3 esferas que a pessoa pública pode ser imputada. A civil, aí uma ação de improbidade com eventual condenação. A criminal, quando comete um crime, organização criminosa, se houver qualquer desvio de dinheiro público, ele pode ser também responsabilizado. E existe a infração político-administrativa. As 2 primeiras que eu disse, resolve-se no Poder Judiciário.
A terceira, infração política administrativa, que é regulamentada pelo decreto 201 de 67, a competência é do Poder Legislativo, é a Câmara Municipal que deve averiguar esse caso. Aí você fala, Diego, mas ele era deputado à época. Temos que lembrar, e aí como o tempo, infelizmente, ele traz o esquecimento de alguns fatos importantes, que o prefeito Emanuel Pinheiro, e aí no curso do mandato de prefeito, ele teve uma busca e apreensão na sua casa. E naquela busca e apreensão, houve apreensão de um áudio. É o Zanata lá. O Alan Zanata com o Silvio Correia, em uma conversa extremamente comprometedora, onde o Alan Zanata claramente tenta tirar do Silvio Correia uma confissão de que o vídeo foi uma armação. Duas pessoas delatadas, uma delatora e outra delatada, o Silvio Correia foi delator, e o prefeito tinha isso em suas mãos e não levou para a autoridade competente. E aí, dentro do decreto 201, que regulamenta os casos de infrações políticos administrativas, traz que quando a conduta do agente político não for condizente com o decoro, ele pode ser responsabilizado, pode ser objeto de uma CPI, de uma comissão processante. Esse e por seria isso, o elemento que justificaria ele trouxe para dentro CPI. do mandato, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E outra, até para prestar um esclarecimento público, até hoje, francamente, não teve ainda um esclarecimento. Pondo arguido sobre o assunto, e fica até cansativo a gente ficar falando disso, tem tanta coisa boa que a gente já fez lá na Câmara, e aí a gente tem que ficar falando dessa coisa ruim que o prefeito trouxe para a política cuiabana. Toda vez que ele é arguido sobre o assunto, ele fala, não, depois lá no judiciário eu vou esclarecer tudo. Esclareça para a população que votou nele. 3 anos. É tão simples, a verdade dos fatos são essas. Eu errei, eu não errei, não tem nada a ver, tem a ver. É tão fácil. Mas o senhor acha que essa CPI pode chegar no impeachment dele? Olha, a CPI, primeiro, ela tem que ter todo um arcabouço probatório, produção de provas documentais, testemunhais, acariações, tá? Porque tiveram vários depoimentos conflitantes que precisam ser confrontados. Ao final, emite-se um relatório. Se entender que o prefeito pode ser responsabilizado, que ele cometeu crime de responsabilidade, aí sim pode ensejar uma comissão processante e, ao final, ter a perda do mandato. Tá? Você vai ser o relator agora dessa fase? Olha, há um desejo dos vereadores, porque hoje o presidente da Câmara tem 6 vereadores para escolher. 6? Dentre os quais 6 vereadores que ele pode escolher tá para ocupar 2 demorando vagas. Eu brinco, eu falo que o Misael está se fazendo de desentendido. Ele já tem conhecimento da decisão, já há uma publicação judicial, mas ele falou que vai aguardar ser intimado por oficial de justiça. Se eu não me engano, hoje à tarde ou na segunda de manhã, o oficial de justiça oficiala, que foi distribuído para ela fazer esse cumprimento, vai levar a mão dela, e ele de 6, ele tem que escolher 2. E dos 6, 4 pediram para que o Diego assuma uma relatoria. Não sei se isso vai acontecer, é uma decisão que compete ao Misael, eu confio no Misael, acredito que ele está fazendo um bom trabalho na direção da Câmara e que ele deve agir nesse momento de forma democrática, ouvindo os nossos pares. Mas ele diz que ele está fazendo um bom trabalho, mas ele fez um bom trabalho quando procura instalar lá a comissão de ética para examinar as atitudes do Abilio, porque o Abilio... Eu digo assim, administrativamente ele faz um bom mandato, o Misael, e politicamente tem algumas coisas que ele também não pode se furtar. Vamos lembrar que quem deu o pontapé inicial nos procedimentos disciplinares contra o Abílio não foi o Misael. Foi, se eu não me engano, o Paulo Henrique, que é suplente do Partido Verde e presidente dos sindicatos fiscais da Prefeitura de Cuiabá. Foi ele quem deu. Inclusive hoje tive uma reunião da Comissão de Ética, eu participei. Você faz parte da e o presidente... Não faço parte, mas eu fui como ouvinte mesmo. Certo. E a tendência é arquivar, mas o Misael ele tinha que dar seguimento, porque o regimento interno e o código de ética da casa determina assim, ele não poderia se furtar, sob pena de estar incorrendo aí sim em um equívoco. E o Johnny Everson, como cidadão, como militante, você acompanha esses casos lá do Paletó? Como é que você avalia, se é que você avalia, ou se dedica apenas à sua música e às suas canções ecológicas? Ano que vem teremos seu nome nas urnas. Uma boa sugestão, precisa Já de gente disputou boa uma lá, eleição? Johnny. Vem pra política. Então, eu, como cidadão, falando aqui nesse momento, eu já trabalhei muito em campanhas, né, Diego, você sabe disso. Aliás, já fui trabalhar até na cidade onde o pai do Diego foi prefeito. Como que é? Vocês são parentes? Como que é a coisa aí? Distante, é igual Cuiabano, sabe, Poconeano? Povo É meu nosso. primo, nossa gente. É isso aí. A minha cunhada é
meio prima do Diego. E aí pra gente é muito fácil. Quando a gente gosta da pessoa, não precisava nem ter esse tipo de ligação, já chamava de primo, de irmão. Mas, enfim, a gente tem motivo para se considerar parente, sim. E aí eu fui trabalhar, eu trabalho há muitos anos em campanha, nos bastidores. Se eu acredito na pessoa, acredito na proposta, eu vou junto. E aí era esse meu trabalho. Aí, nos meus questionamentos internos, eu falei, será que essa história de eu não ter vontade, de não ter nascido para isso, não é uma preguiça? Não é uma preguiça em mim? Não é omissão? Não é uma omissão? Porque aí eu me pergunto, por que Deus me colocou em tantas situações de maneira tão inesperada como o Conselho? O Conselho era um artista em total evidência no mercado musical, naquele momento apresentando programa de televisão, apresentando programa de rádio. Estava consolidado na minha carreira ali e muito feliz, que aliás, quem que não é feliz mexendo com arte, né? Só quando precisa de contar o dinheiro no final do mês, pagar as contas, que dá uma infelicidadezinha. Mas o prazer de fazer arte é quase que dispensaria a necessidade do dinheiro. Infelizmente o mundo mudou essa realidade, mas enfim. Eu fui convidado para algumas discussões nos fóruns para apoiar um grupo de militantes, e aí quando eu me vi, eu estava eleito conselheiro. Aí daqui a pouco o Novak me liga, amigo também do Colégio Salesiano, falou, Johnny, que bom que você foi eleito. Olha, estou torcendo para que você seja o presidente do conselho. E aí eu coloquei meu nome à disposição entre os pares e fui mesmo presidente. as altas esferas aí de poder. Não, meu pai era uma pessoa de poucas posses, mas o pouco que ele tinha investiu no nosso estudo, na qualidade do nosso ensino. E o Novak subiu. O Novak também era da mesma categoria, inclusive, naquela ocasião. E aí se tornou um coronel e uma pessoa extremamente bem-sucedida e uma pessoa muito íntegra. Eu sou fã do Novak. E aí, voltando à minha pauta, eu falei, cara, eu acho... Aí eu fui militar no conselho, mesmo naquela instância fragilizada. Depois saí. Daqui a pouco estou dando consultoria num escritório que eu abri em Brasília, de consultoria. Quem vem como primeiro cliente? A Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Federal. Eu estou falando com o Diego aqui, que você não falou do paletó. Eu sou perseguido. Não, eu falo do paletó, eu faço com paletó. Eu falei, eu sou perseguido por questão cultural mesmo, porque, estou aqui fazendo consultoria de relações governamentais, procurando novos clientes aqui em Brasília. Nos últimos 3 anos eu fiquei bastante lá. Daqui a pouco o primeiro cliente que eu consigo é a Ordem dos Músicos do Brasil. Eu falei, não é minha sina mesmo, enfim. A Ordem teve um problema em Mato Grosso ano passado, aí o meu cliente lá pediu para que eu, como mato-grossense, assumisse como interventor federal na Ordem. Eu falei, eu assumo, mas eu vou montar uma junta governativa provisória decente. O primeiro cara que eu chamei foi o Fabrício Carvalho, maestro, que aceitou prontamente o desafio. Hoje vocês são os interventores? Somos eu, presidente, o Fabrício, secretário-geral. Esse nome não é bom, intervenção. Mas é isso que ela precisava. Aliás, é pouco, perto da história da Ordem dos Músicos do Brasil. Vamos ter que fazer um papo aqui só sobre a intervenção. Vamos fazer um programa sobre isso. Tem muita coisa a falar sobre o assunto. Inclusive de maneira positiva sobre o que está por vir. O nosso tempo está furilando aí, nós queremos ver sobre o paletó, que eu posso, como cidadão, eu quero ouvir do prefeito, sim, o que aconteceu, o que significava aquilo. Sim. Mas eu gostaria... Como ele diz, ele precisa exatamente, ele precisa contar para a sociedade, porque essa resposta, a justiça vai mostrar, se ele tem informação, por que a gente tem que, nós eleitores dele, que aliás eu fui um dos eleitores, temos que esperar a justiça. E aí eu digo isso não só em relação a Emanuel Pinheiro, eu digo isso em relação a todos os tornozelados da cidade. Peraí, poxa. A todos que apareceram naquele vídeo. A todos que estão... Veja bem, a gente inclusive, vê o cara... um parceiro seu lá do PDT. Qual deles? O Alexandre César. Exatamente. O Alexandre César tem que vir falar. Agora, ele saiu do processo político, certamente já por uma alta análise, que falou, eu preciso responder isso fora do meu mandato, até para ser julgado de maneira... Mas eu quero fazer um adendo. O Alexandre César, dentre todos aqueles que foram gravados, ele foi o único que teve a hombridade de vir a público pedir desculpa. Não sei quantos lembram de uma carta aberta que ele fez. Sim. Falou, tive minha parcela de erro, mas o fato foi esse. Quanto botou naquela bala? Ele falou, isso sinceramente, para mim, não vem ao caso. E falou, aí não sim... Vem ao caso, não, com o prefeito vem ao caso. O valor não é o problema. Se é 10, se é 2, se é 5, se é 20, se é 1 milhão... Tem uma frase que fala assim, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Então, se é pequeno ou se é grande... Tem uma relação com o Alexandre, não. Poderia mas eu acompanho e nós temos que fazer justiça.
Nós estamos falando de esclarecimentos públicos. O Alexandre César, e não estou aqui fazendo defesa do Alexandre César, não tem nenhuma relação política dele. Não tem nenhuma relação política com ele. Mas estou dizendo o seguinte, ele foi quem deu esclarecimentos públicos. Sim. O prefeito foge da resposta. Os outros deputados? Todos fugiram. Domingos Fraga. O Ezequiel Fonseca, Fabrício. Fugiram da resposta. Então, eu falo assim, o homem público, a pessoa pública, ela precisa dar respostas públicas quanto aos fatos. O Ministério Público já não deveria ter agido? O Ministério Público poderia ter denunciado. Está sendo omisso nisso? Inclusive, quando completou agora 2 anos, fiz o bolo em celebração à impunidade, como uma forma de protesto. Fizemos, e ali naquele protesto, eu falei, esse aniversário aqui acontece graças a alguns convidados, eu falei. O aniversário acontece graças ao Ministério Público. Foi lá na Câmara? Foi lá na Câmara, lá na tribuna, cantamos parabéns à impunidade. Graças ao Judiciário pela morosidade, tá? Graças a muitos vereadores que impediram e obstruíram a CPI do Paletó, porque a impunidade, ela só cresce se as instituições não funcionam. No Estado Democrático de Direito, na República Federativa do Brasil, da forma como está postos os poderes no Brasil, se as instituições funcionarem, a impunidade não prospera. O problema é que elas não funcionam. Agora falta saber se ela não funciona por omissão, por sobrecarga, por doloso, se é dolo eventual, se é intencional, se não é. Aí é algo que fica a reflexão. Há muitos mistérios aí, né? Para todos os envolvidos, inclusive para quem faz parte das instituições, como é o caso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você acha que a Câmara de Cuiabá, aos poucos, ou definitivamente se livrou da alcunha de Casa de Horrores? Olha, eu sempre respondi essa questão da seguinte forma, eu não me sinto na Casa dos Horrores, nem desde o primeiro dia. Não me sinto e não aceito essa alcunha pelo seguinte motivo. Primeiro, você generaliza quando você chama toda uma instituição de Casa dos Horrores. Segundo, você não, desculpa, quem chama, né? A pessoa generaliza. Jamais. Por quê? Porque ali existem mais de 300 pais e mães de famílias. Tá? Pessoas que trabalham, que acordam cedo, que vão trabalhar, que eu acredito que a grande maioria quer prestar um bom trabalho para Cuiabá. E quando você fala Casa Horrores, a gente está generalizando desde o vereador até o Márcio, que é nosso companheiro, que nos serve o café durante uma sessão. Isso não é justo com ele nem comigo, vereador. Nossa, saudação, e aí, Márcio. O Márcio, grande amigo nosso, que eu tive a satisfação de conhecê-lo lá na Câmara, sempre sorridente, uma pessoa que presta um baita serviço ali, seja atendendo uma visita, seja atendendo um vereador, seja atendendo um convidado, uma autoridade, ou quem quer que seja. Outro dia eu vi o Márcio pegando um salgado que tinha e levando para uma família que estava lá na Câmara, precisando, buscando um auxílio, e eu olhei e falei, Márcio, parabéns. Ele falou, por quê, Diego? Eu vi o que você fez. Ele espontaneamente, sem que ninguém pedisse, ele foi. Então, eu falo assim, a crítica, quando ela existe, ela tem que ser direta. Aqui o Johnny, quando fez uma crítica ao setor cultural, ele direcionou. Você vê que ele falou... Ele também fez uma crítica ao prefeito. Ele quer que o prefeito tem que direcionar. Por que eu digo isso? Parceiro dele, o prefeito. Se na imprensa existe algum site, alguma instituição, algum repórter que não tem credibilidade, que age de forma equivocada, diretor, que seja direcionada a crítica para ele. E na Câmara a mesma coisa. Direciona para o vereador que está fazendo algo errado. O nosso diretor... Nosso tempo já foi? Está dizendo que foi. Ô, Cláudio. Tem aquela lenda de que na internet o negócio tem que ser rápido e tal, não pode durar muito. Mas vamos finalizar ouvindo de vocês, nós que estamos aqui numa parceria de mídia da internet, como é que vocês estão avaliando a mídia matogrossense dessa atual fase? Né? É uma mídia satisfatória? Você, enquanto vereador, das suas polêmicas, dos seus enfrentamentos, das suas lutas, a mídia tem sabido responder aquilo que você entende que ela deva responder, da cobertura, da isenção? E o Johnny aí também, que é o militante, para a gente fechar esse nosso agradável encontro dessa sexta-feira. Eu então vou deixar a honra para o Johnny finalizar, então, que sempre a autoridade mais importante... Não, então... Né? Eu falo, então, nesse aspecto... Não, por aí, eu relação assistindo, aliás, porque o cara tem muito conteúdo, bicho. Eu digo que a gente vive a revolução da informação, Enoque. Você, como um competente repórter, um ator... importantíssimo. Não falou do Lula, no cenário, porque aí machuca ele, né? No cenário da informação mato-grossense, você sabe disso e você deve ter percebido que a gente vive a revolução da informação. Por que eu digo isso? Hoje a informação, ela democratizou. Hoje o cidadão, Será? Democratizou. Hoje se fala alguma coisa com relação ao Diego Guimarães, quem quiser saber o posicionamento do Diego, corre numa rede social e tem o posicionamento do Diego Guimarães.
A rede social, de repente, responde mais à cobertura lá das atividades suas. Com certeza, democratizou. E a imprensa nossa. E aproximou. Eu acho que hoje, o fato hoje, ele se liga ao destinatário da informação de uma maneira direta. A imprensa hoje, ela desempenha um trabalho de informação, desempenha um trabalho, inclusive, de formação de opinião, só que essa formação de opinião tem que começar a caminhar e tem caminhado junto com a revolução tecnológica que nós vivemos. E essa revolução de informação, graças às redes sociais, graças aos sites, hoje a imprensa escrita acabou. Escrita, que eu falo, jornal. Impressa, né? Impressa, desculpa. Você não lê mais jornal? Hoje, dificilmente a gente lê, porque nós já nos abastecemos com sites e muitas das vezes com televisão e, por fim, por redes sociais. Grupos de WhatsApp hoje virou uma forma de informação, você recebe o vídeo... Manusear um jornal já é um tempo que não existe mais. Dificilmente a gente tem essa que oportunidade. Existem os extremos e os riscos, né? Daí a regulamentação sobre fake news que veio não freio, porque senão a coisa... Mas vamos ouvir o Johnny, fechando aí, Johnny, você... Nos dê a honra. Fala aí para a garota do rodeio. As Rainha do rodeio. Rainha do rodeio. A questão da imprensa... 50% da minha fama era por conta desse cara. Caprichava. Altos programas de altíssima audiência. Cobria muito o lado cultural. Faz falta, aliás. Você quer que eu fale exatamente do quê? Eu estou falando de mídia. A mídia hoje ela é eficiente, é satisfatória, é democrática. Cara, você está abordando um assunto... Mas é claro, vereador, que existem os extremos e os riscos, né? Daí a regulamentação sobre fake news que veio não freio, porque senão a coisa... Mas vamos ouvir o Johnny, fechando aí, Johnny, você... Nos dê a honra. Fala aí para a garota do rodeio. As Rainha do rodeio. Rainha do rodeio. A questão da imprensa... 50% da minha fama era por conta desse cara. Caprichava. Altos programas de altíssima audiência. Cobria muito o lado cultural. Faz falta, aliás. Você quer que eu fale exatamente do quê? Eu estou falando de mídia. A mídia hoje ela é eficiente, é satisfatória, é democrática. Cara, você está abordando um assunto que não tem... Planetário. Não tem... A gente não, é muito complexo, aliás. Porque hoje em dia todo mundo é jornalista. Como se não bastasse... Ou se sente jornalista, né? Na verdade. Basta ter o celular. É porque a internet, ela se retroalimenta. São cidadãos que alimentam a internet. E aí, nesse contexto, é impossível que se tenha qualidade. Eu, por exemplo, estudei 5 anos num banco de faculdade. Até porque eu tive que ficar 1 ano a mais. Eu tive que trancar por questão profissional. Mas eu fiquei 5 anos em banco de faculdade para fazer jornalismo e ter um diploma. E eu saí de lá com uma sensação de que eu ainda não tinha explorado tudo que eu podia para aprender. Aí tem gente que nunca estudou, que está escrevendo texto, matérias e falando de qualquer maneira sobre tudo. Aliás, eu acompanho alguns entrevistados seus aqui que falam de maneira irresponsável sobre várias ações, várias questões políticas, questões delicadas. Então, esse tipo de jornalismo, infelizmente, contamina a sociedade. Mas é a realidade. E é uma realidade irreversível. Né? Todo mundo escreve o que quer, e aí quando se corrige aquele mal que foi feito por uma informação mal feita, mal comprovada, mal pesquisada, mal investigada, você não consegue corrigir as feridas que foram causadas, bicho. Então a imprensa, que era para ser o quarto poder, hoje não é o quarto poder, eu acho que é o quarto câncer. É o quarto câncer. Você tem sua rede social também? Eu tenho, mas o Johnny Everson, artista, mostra as coisinhas que o Johnny Everson ainda consegue fazer do ponto de vista artístico. Aí o Johnny Everson, interventor, presidente de uma junta governativa, mostra o pouco que consegue fazer com os recursos esparsos que tem a Ordem dos Músicos do Brasil em Mato Grosso. Eu estou fazendo, na verdade, como doação. O Fabrício coloca dinheiro, eu coloco dinheiro e o João Everton coloca dinheiro para a Ordem minimamente estar em reestruturação. A central de eventos do estado de Mato Grosso também é mantida por nós, mas ela é a que mais trabalha atualmente. Atualmente o Johnny Everson ele é mais um consultor de políticas públicas que trabalha na área de compliance, na relação entre o primeiro e o terceiro setor. Se perguntar, Johnny, o que te alimenta, literalmente, põe comida na sua mesa? Hoje é o consultor de compliance. A grana, em compliance. Eu tento criar conformidades, eu tento proteger a integridade das empresas que mexem com dinheiro público, as que querem. Sabe o que é compliance?
Compliance é o seguinte. Dizia Daisy Washington, não lembra aquele filme Filadélfia? Daisy Washington. Fale para mim como se eu fosse uma criancinha com 6 anos de idade. Compliance vem do inglês de comply, mas não tem uma tradução ao pé da letra, mas aqui no Brasil quer dizer o seguinte: conformidade. Ele usou a palavra perfeita. Conformidades. O que é conformidades? Eu tenho uma loja de camisas. O governo, a Cetas, quer fazer uma aquisição de 10 mil camisas para distribuir no Natal ou no período do frio, para proteger as crianças que não têm roupa de rua. Aí a empresa quer vender para o governo, mas ela quer se proteger de não ser acusada de corrupção no futuro próximo, ou mesmo não receber. Aí ela contrata o nosso escritório para que ela obedeça todas as regras. Como é que se encontra você lá? Todos os pontos, toda a legislação que rege a relação no caso, segundo setor com o primeiro setor. Estou falando de uma empresa de fechando a luz, estão se apagando. Tá. Vamos lá. E a gente encontra você? A gente cria todo o programa. Você pode acessar o www.silvadejesus.adv.br. São advogados que trabalham. Lá eu sou praticamente um office boy. Mas um office boy de advogados seríssimos e competentes. Diego Guimarães, obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, Johnny. Obrigado, Tiagão. Prazer. Tem uma musiquinha no final aí? Como é que é? E a rainha, como é que é? Amazônia. O dom da... Como é que é? A Amazônia é um dom da vida e Deus nos deu de presente. Salve a Amazônia, preserve esse presente pro futuro da gente. Que isso. Obrigado. Obrigado. Até a próxima aqui, sempre nesse espaço. O Factual, página do Enoque. Até lá.